Por isso que o sofrimento não pode ser... A gente se pergunta, por que sofrer? Porque boa parte do sofrimento não só é um meio pedagógico de Deus nos ensinar. Eu não quero entender por que eu estou sofrendo. O Jó já fez isso por mim. Todas as perguntas que eu gostaria de fazer sobre os meus sofrimentos, ele fez melhor do que eu faria. Só que eu não quero uma teologia do sofrimento. Eu não quero entender o sofrimento. O que eu preciso é que, a despeito do entendimento desse sofrimento, eu tenha sustento para sofrer. Eu tenha um lugar para sofrer, sabendo que eu vou atravessar esse momento de dor sem ser sucumbido pelo sofrimento. Imagina, você sabe qual é a razão do sofrimento. Deus diz, bom, tudo bem, agora eu te digo a razão do que você está sofrendo. E é engraçado porque o livro de Jó é um livro em que ele pede para Deus explicar e Deus não explica. Não. Termina ainda fazendo o contrário com ele, bancando de filósofo, né? Sei. Chama, vamos ter uma conversa agora séria. O cara leproso, imagina, acabou de perder filho, tudo, etc. E Deus faz uma pergunta brilhante para ele. Você sabe quantos dentes tem um crocodilo? Quantas estrelas tem no céu? Quantas nuvens? Você sabe, estava aqui quando eu criei o Leviatã? Onde você estava? Onde você estava? Começa a fazer um monte de perguntas, que são perguntas que você fala, gente, peraí, o que é isso? O cara tá falando isso para um leproso, o cara tá sofrendo. Cadê a empatia? Era para ele chegar e fazer assim, né? Ô, Jó, deixa eu te dar um carinho. Não, ele começa a perguntar, e Jó só tem uma resposta para as perguntas de Deus. Não sei, não sei, não sei, não sei. Tá vendo? Olha a racionalidade, como ela não dá conta. Não sei. Deus está dizendo para Jó, por que você acredita que se você entender, você não vai mais sofrer? Quem foi que disse que você precisa entender para que o sofrimento perca o seu poder? A lição de Deus para Jó é aquela que faz a gente aprender que o entendimento não é suficiente para tirar a força do sofrimento. A gente precisa de algo muito mais poderoso do que a razão do sofrimento para lidar com o sofrimento. Por isso não adianta a gente oferecer uma explicação lógica do sofrimento. Tudo bem, eu entendi o porquê, mas eu quero saber o emocional é que me pega. Por isso que não adianta eu chegar para uma pessoa que acabou de perder o pai, acabou de perder alguém, seja, por exemplo, como a gente está vivendo a pandemia, a Covid, essa coisa toda, e dizer assim, olha, levando em consideração os aspectos lógicos, não é? Então é natural que as coisas aconteçam dessa forma. Natural, lógico, pode fazer sentido, pode ser lógico o que for. Eu posso apresentar a maior defesa de que Deus é amoroso, Deus é todo-poderoso e o mal está aí diante de mim, e isso não vai resolver o meu problema emocional. E não adianta a gente achar que a gente vai resolver o problema emocional que a gente tem com o sofrimento com a lógica. A lógica vai dizer para você que realmente nada me impede de acreditar que Deus é todo poderoso, Deus é todo amoroso a despeito do mal. O problema é que mesmo entendendo que eu posso acreditar no Deus todo amoroso e todo poderoso a despeito do mal, eu sinto a dor, eu sinto o sofrimento e eu sinto como se Deus estivesse me abandonado. E a gente está tentando lidar com a mente das pessoas, quando olha como na questão do sofrimento, mais uma vez, os afetos estão à flor da pele. E é aí que eu acho que a figura do teólogo ferido pela palavra, ele entende as dores. Ele não fala somente das pessoas, porque ele sabe que a busca que as pessoas têm por Deus, ela extrapola o mero entendimento das coisas. É claro que eu quero entender. Claro que eu quero saber como as coisas funcionam, mas na hora que eu estou sofrendo, eu preciso de remédios. E o Jó, ele nos lembra, né? Quando seus amigos lançaram um monte de teologias para ele. Olha, eu acho que você fez isso por causa do seu pecado. Não é? Porque todo mundo tem uma teologia para explicar o problema do sofrimento. Sim, principalmente do outro, né? Principalmente do outro. E a resposta de Jó é que meus amigos eram médicos de que nada servem. Porque você trazer explicações que em nenhum momento vai atingir o problema emocional, elas vão lidar com uma questão que agora, nesse momento emocional, não se resolve com teologia. Se resolve com presença, com abraço. Sentar no banco do luto daquele que está sofrendo. E isso faz toda a diferença. Enxergar o mundo através das lágrimas. E não enxergar o mundo como se ele fosse chapado o tempo todo diante da gente.
E isso eu acho que coloca a gente do grande desafio de ser ferido pela palavra, entender que eu não construo nada, eu tô sendo afetado, tem algo de fora aí. Não é? A gente não constrói a ideia de Deus. Lewis diz isso, né? Eu só acredito no cristianismo porque ele é uma ideia que jamais poderia ter passado na cabeça de um homem. Ninguém poderia pensar uma coisa tão admirável como o Deus que se fez carne. Sim. E esse é o conceito da inteligência humilhada. É você compreender a sua incapacidade de compreender Deus e a si mesmo. Sim, eu gosto sempre de reconhecer. Reconhecer.